A gente agora fala sobre uma declaração do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que repercutiu bastante. Ele disse que as condições de trabalho dos entregadores de plataformas por aplicativo beira a escravidão. Vamos ver. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. Portanto, aqui, as empresas de aplicativo, das plataformas, não se assustem. Não há aqui nada demais, a não ser o propósito de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Ainda sobre esse assunto, o presidente Lula escreveu no Twitter, abre aspas, um trabalhador de aplicativo percebe que não é microempreendedor quando ele se machuca e não tem nenhum sistema de seguridade social. Nós queremos construir com todos uma nova estrutura sindical, com direitos e numa economia diferente dos anos 80. O mundo do trabalho mudou. Fecha aspas. Vamos ao debate? Clarissa, eu começo esse com você. Na semana passada, se eu não me engano, os bolsonaristas estavam em rede social fazendo uma comparação daqueles invasores e vândalos que foram detidos. Eles saíram em defesa dos direitos humanos dessa vez, né? Eu até ironizei que foi uma estreia do bolsonarismo nessa defesa, mas fizeram uma comparação com os judeus vítimas do Holocausto, quer dizer, vítima dos nazistas nos campos de concentração. Essa comparação foi muito criticada, inclusive, pelos judeus. Agora, numa outra situação, não estou fazendo qualquer comparação direta sobre os pesos, o grau, etc., você tem uma comparação também muito forte desse trabalho com a escravidão. Como é que você analisa essa comparação? Bom, primeiro que vou parafrasear algumas fontes com as quais eu conversei essa semana, gente do próprio PT dizendo, alguns ministros do Lula não estão ajudando nesse momento. Tudo bem, tem opiniões muito claras de alguns setores do PT em relação a determinados assuntos, é parte das bandeiras do partido, mas tem horas e horas para comprar briga. A gente já passou aí por várias declarações polêmicas desde o começo do governo e mal teve tempo para o governo se ambientar com direito a ataque em Brasília e tudo mais. O caso específico dessa declaração do ministro Luiz Marinho, ela vem de acordo com tudo o que o PT defende em relação a pontos sensíveis e complexos, por exemplo, da reforma trabalhista, não que isso tenha sido abordado, mas sobre a necessidade de uma proteção ao trabalhador que hoje depende desse tipo de plataforma para ter o seu sustento. Então, eles citam muito corriqueiramente como exemplo o fato de mulheres que venham a engravidar não terem nenhum tipo de proteção. Isso é muito repetido por líderes do PT, muito. Lembrando que Luiz Marinho é um sindicalista raiz, né? Então, o que se espera dele nesse momento é que faça a defesa desse tipo de bandeira histórica do PT. Um pouco tem opinião pessoal dele, opinião do PT. Outra coisa completamente diferente é o que o governo do presidente Lula está disposto a fazer. Vamos lembrar, o próprio Lula, na primeira reunião ministerial que ele fez com seus auxiliares, deu o recado claro de que é preciso fazer essa separação do que são as bandeiras do PT históricas e as bandeiras individuais de cada ministro e o que é decisão de governo. Mas, na campanha, Lula já deu indicativos de que tem ressalvas a respeito das regras trabalhistas, principalmente para trabalhadores que estejam desprotegidos. Pode vir em algum momento? Isso pode. Vai ser feita uma alteração nessa legislação agora, com tudo que o governo tem de prioridade para tratar? Me parece que não. Eu acho que a gente volta para aquela discussão que a gente estava tendo no começo do programa, em que se joga um pouco aí para a plateia. Obrigado, Clarissa. Raquel, quando se discute, por exemplo, aumento de salário mínimo, isso é um debate há muitas décadas nos Estados Unidos, sempre vem uma argumentação de que se aumentar demais, muita gente pode não ser contratada, quer dizer, o empregador pode acabar não querendo contratar essas pessoas, o que prejudicaria aqueles que poderiam receber. Quando se fala em toda essa proteção social para esse tipo de entregador, também poderia ter esse efeito, quer dizer, também existe uma medida aí que precisa ser devidamente colocada?
Sim, Felipe, essa é uma discussão, eu acho que ela é a discussão mais importante hoje, uma das mais difíceis e importantes no mercado de trabalho. É triste ver o ministro do Trabalho reduzir ela dessa forma, porque não é isso, né? A gente não está falando de escravidão, embora as condições de trabalho de muitas dessas pessoas sejam muito, muito difíceis. Mas é um tipo de trabalho que ele é muito diferente, porque os trabalhadores por aplicativo, eles não têm também esse interesse de estar tão agregado assim à plataforma. A plataforma não quer o peso de todo o custo trabalhista desse trabalhador, mas também o trabalhador quer a independência de trabalhar quantas horas por dia ele quiser, de fazer trabalho para plataforma X, para plataforma Y, plataforma Z. Então, enfim, esse trabalhador precisa ser protegido, mas ele precisa ser protegido diante de qual régua? Você vai olhar com qual óculos? E aí o tweet do presidente Lula, dá para ver que aí não foi escrito com o fígado no palanque, foi alguém que olha para esse mercado de trabalho e aí escreveu com muito mais parcimônia, né? Porque ele toca no ponto. Nós não podemos olhar para isso com os olhos dos anos 80, a gente vai precisar proteger esse trabalhador dentro da Seguridade Social, porque isso é uma forma que hoje é quase que um consenso. Você precisa trazer esse trabalhador de alguma forma para dentro do sistema de previdência, é uma forma de protegê-lo. Agora, como é que você vai estabelecer jornada mínima? Tudo isso é muito delicado, você precisa fazer esse debate ainda de uma forma muito mais intensa. E não é um debate que a gente vai conseguir fugir dele, tá? A gente pode lembrar da greve dos aplicadores de aplicativo, dos trabalhadores de aplicativo que a gente teve na pandemia. É um serviço muito importante. Só que a discussão não é rasa dessa maneira. São novos tipos de trabalho decorrentes de novas tecnologias. E que envolve interesses diferentes também desses trabalhadores em relação a outros setores que tinham determinados interesses representados, muitas vezes, por sindicatos em outras décadas, né? Então, assim, adaptar aquela retórica dos anos 80 ou 90 para esse grupo envolve diversos ruídos, inclusive para o interesse do próprio grupo. Sim, só que aí também, e aí são os dois lados e as duas medidas, né? O trabalhador não tem o interesse em ter aquela mesma relação, mas você também não pode esquecer que você está tratando de uma relação super desigual. De um lado, você tem grandes empresas dos aplicativos, né? São imensas, e o trabalhador que fica ali numa situação muito difícil, né? Ele tem uma posição de negociação muito frágil. Então, assim, não é um debate simples, é um debate muito complicado para você reduzir ele nessa questão de trabalho escravo, não é trabalho escravo. Não é isso, não é disso que a gente está falando. Diga, Daniel. Felipe, se eu puder só dar um pitaco aqui também. Sempre pode. Não é só a questão do conteúdo, é a questão da forma também, né? A Clarissa mencionou ali, tem prioridades e prioridades. Eu prefiro, vocês devem lembrar, ex-ministro Moreira Franco que dizia que prioridade é uma palavra que deve ser sempre utilizada no singular. A gente já falou aqui de reforma tributária, a do primeiro semestre, como diz o Fernando Haddad, que é sobre consumo. A reforma tributária do imposto de renda sobre a renda, que é a do segundo semestre. A gente está debatendo, hoje o presidente Lula se reuniu com centrais sindicais, falou em política de valorização do salário mínimo, também requer projeto de lei. A gente tem as medidas provisórias anunciadas pela equipe econômica na semana passada que estão dando confusão porque mexem com procedimentos do Conselho Tributário ali, que é chamado de CARF. Tem resistência, isso vai para o Congresso, também requer mobilização, articulação intensa. A gente tem gente no governo acenando com possibilidade de revisão do marco legal do saneamento. Então a agenda vai ficando obstruída e se você abre muitas frentes ao mesmo tempo, isso me lembra, já que a gente está na semana de Fórum de Davos, me lembra a primeira passagem do Paulo Guedes pelo Fórum Econômico Mundial em 2019. Ele chegou falando de 1000 projetos e ouviu de um CEO de uma grande empresa só o seguinte: boa sorte, porque o homem de negócios ali, o empresário que está acostumado a ver governos mundo afora com uma agenda muito ambiciosa de reformas,
ele vê que isso não vai dar certo. Então, devagar com andor, é preciso escolher as brigas que você quer comprar com o Congresso, com a sociedade, com o empresariado. E agora eu vejo ministros abrindo muitos flancos. Parece que é justamente o presidente a fazer o papel de um adulto na sala que coloca ponderação, coloca ali algumas mensagens mais apaziguadoras e de definir exatamente a briga que se quer comprar. Obrigado, Daniel. Gabriela, quais seriam as medidas para atender a esse setor dos trabalhadores? Até queria comentar, né, que talvez seja um exagero dizer que o trabalho deles seja análogo ao trabalho escravo, mas eu li um artigo faz um tempo, já até peço desculpas ao autor porque eu não vou me lembrar do nome, que ele dizia que esses trabalhadores de aplicativos, eles são escravos da tecnologia. Porque, na verdade, essas empresas, eles ficam dependentes apenas da empresa, ela só provê a tecnologia de te ligar ao consumidor final, mas quem faz todo o trabalho são realmente esses trabalhadores que muitas vezes em condições muito hipossuficientes, numa relação desigual, sem proteção do trabalho, sem recolher, embora se diga que são MEIs, a maioria não recolhe, né, o INSS, depois acontece algum... Aqui falando até sobre nós, né, que estamos aqui gravando em São Paulo, da capital... Quantas vezes por dia eu, no trânsito em São Paulo, vejo um motoboy, né, um trabalhador lá com a mochilinha caído no chão, que sofreu um acidente, enfim, é um trabalho que não é regulamentado. Então, o que se poderia adotar? Primeiro, incentivar, aí aqui falando, voltando para o tema dos sindicatos, incentivar que eles se sindicalizem, a formação de sindicatos, porque assim eles se fortalecem, incentivar as negociações coletivas para essa categoria, porque unidos eles conseguem negociar de forma melhor os seus direitos e também sem tanta necessidade de intervenção estatal, mas nesse primeiro momento o Estado teria que regulamentar um piso, e aí cada profissão, cada categoria vai ter que ter um piso calculado, ou piso por quilômetro rodado, que as empresas que fazem essa parte de tecnologia, que elas providenciem, já que elas são as intermediadoras, que elas providenciem seguro, equipamentos de proteção, enfim, há várias medidas que podem ser adotadas e que não impactariam de forma tão forte, não exigiriam nem que houvesse um contrato de trabalho, a gente não precisa ir para o outro extremo, mas tem como regulamentar. O que não dá é para deixar da forma como está. Da forma como está, acho que todos nós aqui reconhecemos que dependemos desses trabalhadores e eu acho que ninguém se sente à vontade de ver a forma como eles estão se dedicando, muitas vezes 14, 15 horas por dia para pagar para trabalhar. Então, acho que é um consenso, espero que seja um consenso aqui entre nós e entre as pessoas que estão nos assistindo.